tô Ô, pondo para gravar, Humberto, porque que aqueles que alegria não te ver. puderem vir, eles vão poder assistir depois, que eu vou colocar no YouTube. Foi perfeito. Algumas pessoas me perguntaram mesmo sobre a gravação. Que bom que vai ser gravado. Gravado, e aí assim que me liberarem o vídeo, aí eu já subo lá no nosso canal do YouTube de aulas, né? Eu subi ali naquele ambiente. Perfeito. Gabi, vai cantar agora, Gabi? Ah, o Fábio aí. Tem uma sequência aí, né? Tô aqui, tô vivo aqui. Tem uma sequência, Gabi. Depois disso vai ter um monte de convite, viu, Gabi? Boa noite, todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Humberto, seu áudio tá mudo, Humberto. Humbertão, seu áudio tá mudo. Sim. A Gabi é a princesa do cantor cristão, gente. Verdade. Revela a minha idade. Sabe tudo. Ó, o Danielzinho, meu Danielzinho. Você dá só uma palavra, ela vai buscar o hino, número tal, página tal. Gente, eu fui criada na Igreja Batista Tradicional. Eu tenho cantor cristão do 1 até o 559. Podia cantar o 556, né? Que é aquele da noite. Adoramos os irmãos. Pode dizer que vivifica a sua igreja, eu vi hoje. Eu não sei cantar lá, pastor Humberto. 515. Vivifica a sua igreja. Visita a sua igreja. Essa menina, nós levamos ela para Manaus, lá naquele barco. Ela fez até peixe cantar. A gente tem coral do Amazonas. Quem dizia que não cantava nada, acabou cantando coral bacana lá. Foi legal, hein? Galera canta bem, hein? Só tem talento nessa igreja. Natal, boa noite, Natal. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Pedir para vocês colocarem os microfones. Obrigado por todos estarem aqui. Graça e paz sobre as nossas vidas. Graça do nosso Senhor, que a gente tem experimentado de uma maneira muito intensa nesse período. Seja nos nossos encontros virtuais, trocar experiências, trocar conhecimento da palavra com outros que fazem parte dos nossos pequenos grupos. E para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, em que nós vamos agradecer a Deus por esse ano de 2020. Eu prometo para vocês que no começo do ano, quando veio a pandemia, eu não tinha nem ideia do que ia acontecer. Como é que nós estaremos lá no final do ano? E uma coisa que eu tenho visto é que Deus, Ele tem sustentado as nossas vidas. A graça dele tem sido derramada sobre nós. E nós temos visto a vida da igreja de forma diferente. Quebrando barreiras. Através dessa ferramenta, quem imaginou que um dia poderíamos utilizar essa ferramenta? E Deus, ele sustentou a vida da nossa igreja. Através da vida que acontece a cada dia da semana, como eu digo a respeito dos pequenos grupos, que é a igreja viva todos os dias. E isso nós temos visto. E eu tenho ouvido muito a respeito disso. Então, eu estou muito alegre em poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu vou fazer uma oração e depois eu vou passar a palavra para o pessoal do louvor, para o Marinho, para o Weber,
Aí nós vamos ter umas músicas para louvarmos a Deus e agradecermos a Ele por este ano. Senhor Deus, ó Pai, te louvamos, Deus, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque podemos estar aqui reunidos através do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos, ó Pai, porque por este sangue, ó Deus, nós vimos e experimentamos a igreja viva, ó Deus, em Ti. Podemos experimentar, ó Deus, encontros com os nossos pequenos grupos, desfrutar de momentos gostosos, de estudo da Tua Palavra. E te pedimos agora, Pai, por esse momento que teremos, de louvor, de gratidão, ó Deus, trabalha com os nossos corações. Trabalha, ó Deus, com a nossa mente. Nos ajude, ó Deus, a aquietar os nossos pensamentos. E que possamos, ó Deus, sair daqui cheios da Tua Palavra, cheios do Teu conhecimento. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Marinho. Ok, pessoal. Prazer estar com vocês. Saudade de todos. É um privilégio poder servir vocês através da música. Estou aqui junto com a Selminha, minha esposa. Vamos cantar com vocês. Paula, a minha cunhada. E Eber, que é meu cunhado. Então, estamos aqui longe de vocês, mas agradecidos a Deus porque Ele tem nos protegido e dado recursos tecnológicos para que pudéssemos estarmos hoje aqui cantando. Nós vamos cantar com vocês agora a primeira música, Vem, Esta é a Hora de Adoração. E depois nós vamos cantar a música Te Agradeço, porque ela tem muito a ver com tudo aquilo que temos passado. Deus fala que em todas as circunstâncias, em meio de todas as circunstâncias, devemos dar graças a Deus. Então vou pedir aí que todos fechem, por gentileza, o seu microfone, para não dar uma reverberação no som. Por gentileza, e nós vamos cantar com vocês. Esperamos que essas músicas possam, de alguma forma, tocar no coração de vocês e abençoar todos vocês. Esta é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Toda língua confessará, Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, no tesouro maior terá. Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar
ti. Sempre mais quero amar-te. Sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. Quero servir-te, sempre mais quero servir-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, quero louvar-te, louvar-te. Ao longo desse ano, vocês serviram no ministério e nos pequenos grupos, acolhendo pessoas, ajudando pessoas. Esse é o momento que você tem que cantar, e por tudo que Deus tem feito, por tudo que vai fazer, nós agradecemos a Deus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, pastor.
Amém. Glória a Deus. Obrigado por este louvor. Nos conduziu a adorar ao nosso grande Deus. Muito obrigado. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Gratidão a Deus por este ano. Gratidão a Deus pelo cuidado dele em nossas vidas. Gratidão a Deus que, apesar de nós, ele tem nos usado na vida de outras pessoas. E nós somos gratos a ele pela grandeza dele, por aquilo que ele é. Nosso Deus. Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou agora passar para vocês alguns números. Eu sempre faço no final de ano, então eu falo um pouco de tudo aquilo que aconteceu em termos de números nos nossos pequenos grupos. Aí, em termos de quantidade de fichas, quantidade de pessoas que nós entramos em contato. Será um tempo curto aqui, depois o pastor Jeremias vai trazer a palavra e depois o pastor Humberto termina com uma palavra também dos pastores da nossa igreja para todos nós. E o primeiro, eu vou pôr aqui para apresentar o PowerPoint. Está todo mundo aí enxergando? Ok. Só ver aqui se o meu conector. E a primeira informação é a respeito da quantidade de fichas que nós recebemos ao longo deste ano. São 460 fichas. Eu sempre, como vocês sabem, né, os líderes, eu sempre apresento para eles no final do ano, eu multiplico a ficha por 1,5. E vai dar mais ou menos aí a média de quantas pessoas que nós entramos em contato. Tem famílias que têm 2, 3 pessoas e tem pessoas que são solteiras. Então, por isso, acabo multiplicando por 1,5. Então, são 1.150 pessoas que conseguimos entrar em contato. Este ano, em particular, nós herdamos as últimas fichas do ano passado, que foram 174 fichas. Né? Todas elas foram preenchidas no app da igreja. Então, eu trouxe todas elas para o começo do ano, dessas fichas. Eu tinha entrado em contato com 40% dessas pessoas. E depois, os outros 60%, eu conversei com elas, falando que no próximo ano iria entrar em contato para poder acolher elas num pequeno grupo. E quando iniciou o ano, então nós entramos em contato, né, a Sorane, ela está aqui hoje presente, né, e ela tem me ajudado nisso, né, então a gente entrou em contato com todo mundo e acolhemos todas essas pessoas em um pequeno grupo. Primeiro viriam para todo o PG de quarta-feira, que foi aberto para acolher as pessoas, de quarto de acolhimento, e eventualmente fomos acolhendo também outras pessoas. Existe um número que não está contabilizado aqui, eu ainda não tenho como colocar ele de uma forma real, esse número, então eu preferi não colocar aqui nesses dados, mas acho que mais ou menos aí mais umas 30 pessoas. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, fazendo favor. Mais ou menos umas 30 pessoas, elas entraram em pequeno grupo sem passar por fichas. Às vezes por convite, né, de vocês, ou por indicação de alguma outra pessoa que indicou o seu pequeno grupo e a pessoa hoje está frequentando o seu PG. E não passou por uma ficha. A partir do ano que vem, provavelmente a partir do segundo semestre, a gente consiga, através de um app novo, contabilizar isso. E aí, então, a gente pode começar a estudar melhor esse movimento de pessoas em pequenos grupos. Tá? No terceiro slide, eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito desses números. Mas nesse slide que nós vamos ver agora, nós vamos ver aqui o crescimento, desenvolvimento de acolhimento ao longo desses últimos anos que eu tenho trabalhado como líder, como pastor de pequenos grupos. Eu entrei em 2017, né, então nós iniciamos aí com 117 fichas, depois 2018 com a campanha 550 fichas, 2019 com 300 fichas e 2020
nós estamos com 460 fichas, né, e quase aí 1.200 pessoas que foram contactadas. Como vocês sabem que eu sempre acabo dizendo, mas é importante a gente dizer, porque a gente honra também a voluntária que tem me ajudado bastante nesse contato com as pessoas. Nós não entramos em contato com essas pessoas apenas uma vez. A gente tenta falar com a pessoa, não consegue, não significa que nós não vamos tentar novamente. Ao longo desses contatos, são mais de 7, 8 vezes nós tentamos falar com as pessoas, até que a pessoa ela esteja num pequeno grupo. E se eventualmente essa pessoa sai do PG, também entramos em contato e conversamos com ela, para saber se está tudo bem, como é que ela está. Às vezes vai para algum outro PG e às vezes ela fala que ela não consegue acompanhar e acaba saindo do pequeno grupo no WhatsApp do PG. Tá? Então, esses aqui são os dados desses últimos 4 anos de trabalho com o pequeno grupo. Apenas desde agosto de 2019 é que nós iniciamos as inscrições apenas pelo app da igreja. Então, desde agosto de 2019, tudo pelo app. Por isso que a gente conseguiu fazer um outro estudo, que é o movimento por mês dessas fichas. Então, a gente consegue ver que no final do ano passado foi quando entrou muita ficha, bem quando os PGs estavam encerrando os seus trabalhos, né? E depois voltariam lá para janeiro, fevereiro ou março para alguns. E no começo do ano, nós tivemos também bastante fichas que foram preenchidas. Mas vocês vão notar que no finalzinho dos 2 anos, vocês vão notar que no ano passado nós tivemos um movimento maior do que o final deste ano, agora de 2020. E esse movimento maior, ele sempre aconteceu desde 2017. Mas nesse ano de 2020, foi diferente. Até mesmo, acho que por causa da pandemia, as pessoas tiveram assim, um movimento maior durante o ano todo para entrar num pequeno grupo. Tá? Essa aqui é a única coisa diferente que nós temos de movimento aí dos dados, das inscrições para pequenos grupos. E aqui tem uma análise um pouco melhor a respeito de todos os dados que nós recebemos em 2020. São dados um pouco triste de falar, né? Como vocês sabem, apenas 6% ou 10% das pessoas que preenchem ficha vão para um pequeno grupo. Tá? E aqui, esse ano, nós tivemos 6% dessas pessoas que estão fixas no pequeno grupo. 16% visitaram o PG pelo menos 1 ou 2 vezes. A grande maioria, 48%, são pessoas que querem participar, mas que na hora que se vê comprometida com o PG, ela acaba, por forças maiores, aí, não frequentando o pequeno grupo. Essas forças maiores são, hoje é diferente, né? Não é mais trânsito, né? Mas às vezes é algum problema que precisa resolver em casa, é dor de cabeça, é família, alguma coisa que acontece, a pessoa não consegue, de fato, estar num pequeno grupo. E 30% de pessoas são aquelas que acabam não respondendo nenhum contato. Pode responder para mim ou para a Sorana, mas depois não respondem para o líder de pequeno grupo. Tá? Então, isso aqui são as informações, os dados desses últimos anos e especialmente desse ano de 2020. Umas fotos aqui dos pequenos grupos. E aqui a respeito do ano de 2021. Difícil fazer um planejamento para um ano que a gente não sabe como é que vai ser. Então, ainda não tem tudo, e mesmo aquilo que está aqui também não tem data ainda para algumas coisas. Tá? Mas é certo que no primeiro semestre do ano que vem nós vamos ter a fase 2 do curso de líderes. E vamos tratar de alguns assuntos e aprofundar neles, como no estudo da Bíblia, sobre oração, doutrinas básicas e a parte de emoções, ansiedade, depressão, porque nós, líderes, vamos ter assim, muito contato com pessoas que vão estar passando por isso, né, por causa de toda essa pandemia.
vou indicar, provavelmente até o final do ano, um material de estudo para o pequeno grupo, ser uma base aí para os nossos PGs. Vamos ter o nosso encontro de líderes, espero ter 3 no ano que vem, mas ainda não coloquei data aqui, 3 no primeiro semestre do ano que vem, mas ainda não coloquei data, porque eu ainda não sei como é que vai ser. Eu preciso ter acesso ao calendário da igreja, e depois disso eu consigo definir a data e passo para vocês. Tá? E no segundo semestre, o que é certo aqui é que nós vamos ter a fase 1 do curso de líderes. Eu não coloquei mais nada nesse segundo semestre, porque se for liberado os encontros de pequenos grupos, eu estarei, de uma maneira assim, intensa, fazendo visitas em todos os PGs. Né? Então, para matar a saudade, ver vocês, poder abraçar vocês. Então, no segundo semestre, eu não coloquei nada mais assim, além do curso da fase 1, do curso de líderes. E aí, no ano que vem, segundo semestre, eu vou poder, espero, visitá-los. E aqui tem algumas mensagens de gratidão de alguns pequenos grupos. E eu gostaria de ler pelo menos uma delas. Depois eu vou passar esse material para vocês. Está aqui no final. Que é um agradecimento a vocês. Isso aqui sou eu que escrevi essa última parte. Grato a Deus por ver nossos pequenos grupos vivos em Cristo Jesus. Isso é graça em meio a esta pandemia. Agradeço o apoio da minha esposa e filhos, do casal Moreira e Bia, que estiveram comigo, né, me ajudando no cuidado de pequenos grupos toda quarta-feira, né, e também na liderança dos PGs, e também da Sorana, que ao longo deste ano deve ter feito mais de 3.000 contatos, eu acho, né, talvez até mais do que isso, com todas as pessoas que preencheram as fichas. E agradeço a Deus pela vida dos nossos líderes de PG, que se doaram para cuidar de suas ovelhas. Essa gratidão a Deus. E eu gostaria de ler um texto, e depois disso eu vou pedir para a Gabi, ela vai fazer um solo, e nós vamos ter um momento para louvar a Deus junto com ela, e colocar também a vida dos nossos pequenos grupos nas mãos de Deus, e mostrar também a nossa gratidão a Ele. O texto que eu vou ler se encontra em Salmo, capítulo 52, os versículos 8 e 9. E diz assim: Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. E olha só o que diz no versículo 9. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome, na presença de teu povo fiel. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Isso daqui é um grande exemplo sobre ser grato a Deus. Louvar a Deus sempre, nosso Deus, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, em nossos pequenos grupos. Amém. Gabi, está com você. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Como agradecer a Jesus? A Jesus o que fez por mim, bem
amor sem medida. Vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glórias pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glórias pelas bênçãos sem fim. A Deus demos glória. A Deus demos glórias. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Amém. 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 Deus te abençoe, Gabi. Muito obrigado. Pastor Humberto, eu vou quebrar Amém, o- Gustavo, pastor, muito obrigada. pedir para o pastor Humberto fazer uma oração e depois eu vou apresentar o pastor que vai falar essa noite para nós. Vamos orar, gente? Pai, nós queremos te agradecer por tão grande evento que é esse aqui, onde os santos se reúnem com a intenção de olhar para frente, preparar os santos para que possam ser santos numa sociedade tão cheia de necessidades. Por isso, Deus, nós te agradecemos pela bênção e pela honra de sermos instrumentos teus e de olharmos, Senhor, agora para frente, com tantos números interessantes que ouvimos aqui e podemos te agradecer, te louvar, assim como nós cantamos agora, através da Gabi. E cuida da gente, Senhor, que essa reunião seja um marco para a nossa história, para a gente perceber o quanto a unidade em Cristo Jesus faz uma diferença nesse mundo. É para a honra e glória do teu nome que te entregamos essa reunião. Amém. Amém. Essa pandemia nos ajuda em algumas coisas. Como, por exemplo, poder convidar um pastor que está lá no Rio de Janeiro. E ele vai estar aqui conosco essa noite, o pastor Jeremias Couto. Ele é pastor, é escritor, é jornalista e é conferencista. Mas eu também gostaria de descrevê-lo como um homem de Deus, que eu tive a oportunidade de conhecer durante 3 anos ali no ministério do Billy Graham, no projeto Minha Esperança. Ele foi o meu chefe lá. Né? E ele sempre mostrou ser um homem que busca viver e refletir a palavra de Deus. Um homem humilde. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvi-lo. Pastor Jeremias, a palavra está contigo. Que Deus te abençoe.
Obrigado, pastor Gustavo. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E só corrigir, quando o Gustavo me fez o convite, eu estava no Rio de Janeiro. Desde a semana passada que eu estou em Orlando, na Flórida. Então estamos falando diretamente da Flórida, assim como tem aí uma irmã da Alemanha participando. E esse é o grande fenômeno das redes que permitem esse entrelaçamento ao redor do mundo. No trabalho que realizamos hoje através da Samaritan Spurs, atualmente nós nos reunimos aí com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas ao redor do mundo, dos 5 continentes, usando essa ferramenta. E agradeço o privilégio de estar com os irmãos, o convite que me foi feito pelo Gustavo, trabalhamos juntos no projeto Minha Esperança, e projeto esse que tem por base, esteio, por coluna, um sistema de pequenos grupos. Foi naquela época que transmitimos pela televisão 3 programas de Billy Graham, e chegamos a alcançar aí 40.000 igrejas em todo o Brasil, com 300.000 lares abertos pelas 3 noites. Então, para mim, é uma experiência muito marcante estar com vocês hoje, porque é um trabalho com o qual já estamos acostumados, esse trabalho com os pequenos grupos. E eu gostaria de ler um verso apenas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o verso de número 42. Esperavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, claro que pensamos na igreja primitiva, nos seus primeiros dias, ainda dando os seus primeiros passos, e numa época em que a comunicação era totalmente diferente da comunicação dos dias de hoje. Naquela época, as coisas funcionavam na base do corpo a corpo, ou, para usar uma linguagem moderna, uma espécie de marketing de rede, em que as pessoas tinham a responsabilidade de contratar as outras e, mediante o amor de Deus plantado em seus corações, elas eram movidas a fazer isso de maneira espontânea, de modo que centenas e centenas de pessoas eram alcançadas pelo poder do Evangelho. Quando lemos esse verso, precede a ele o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, o sermão que Pedro prega, e aqui certamente é um resumo desse sermão, e que resulta na conversão de quase 3.000 pessoas. Mais tarde, no capítulo 4, verso 4, que cerca de 5.000 novas pessoas foram agregadas à igreja, e é óbvio que algumas dessas pessoas, principalmente do primeiro grupo, lá do capítulo 2 de Atos, eram pessoas que vieram para as festas em Jerusalém, sobretudo a festa do Pentecostes, e elas retornaram às suas origens, levando a mensagem do Evangelho. Mas grande parte dessas pessoas permaneceram em Jerusalém. Há uma projeção, mera estimativa, que pelo menos 50% dos residentes em Jerusalém foram convertidos à fé cristã, através do trabalho desses irmãos abnegados, movidos pelo amor de Deus.
Então, aqui há algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, o verso diz que eles perseveraram. Esse verbo, perseverar, implica em persistência. Existe uma palavra moderna hoje chamada resiliência, que é a capacidade de resistir, e, por analogia, ela pode também ser aqui aplicada para trazer essa concepção de persistir, de não retroceder, de não voltar atrás. Ou seja, mesmo nas circunstâncias daquela época em que não havia as ferramentas que dispomos hoje, havia um sentimento de persistência. Mas em que esses queridos irmãos primitivos perseveravam? O texto é claro, na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que chamamos de fundamento apostólico, naquilo que chamamos hoje, no campo da teologia, de a grande tradição cristã, que foi expressa através dos concílios, sobretudo dos primeiros concílios. Essa tradição apostólica hoje se expressa no que chamamos de a grande tradição cristã, mas não é só isso, diz o texto que perseveravam na comunhão, e a comunhão ela tem duas coisas implícitas, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Necessariamente, quando se tem comunhão com Deus, também temos de ter comunhão uns com os outros, porque essa comunhão, no sentido horizontal, é resultado da comunhão com Deus. É resultado dessa comunhão vertical. Mas o texto ainda continua dizendo que perseveravam no partir do pão, que tem as implicações da ceia do Senhor, e que tem as implicações dessa comunidade de fé, dessa comunhão mística, uns com outros, vivendo ao redor da mesa, ao redor de Cristo. E, por último, o texto diz que perseveravam nas orações. A oração sempre fez parte da vida da igreja, a oração sempre fez parte da própria vida de Jesus. Mas a grande pergunta é aqui que eu gostaria de me ater nesta noite, até com uma mensagem de estímulo, uma mensagem de motivação bíblica, claro. A grande pergunta é: como eles perseveravam? Como eles persistiram? Como eles conseguiram, por exemplo, alcançar o mundo da época? E quando falamos do mundo da época, estamos falando da Ásia Menor, que é a Turquia. Todas as vezes, quando o livro de Atos refere à Ásia Menor, refere-se ao que hoje conhecemos como Turquia, e era um mundo de então. Claro que Paulo depois transpassou as fronteiras do mundo da Ásia para a Europa, mas naquele primeiro momento, o livro de Atos diz que eles levaram 2 anos para alcançar toda a Ásia. Como eles conseguiram, digamos, vencer esses desafios se eles não dispunham das ferramentas que temos hoje? Se eles não dispunham dos meios que Deus pôs hoje em nossas mãos? Eu diria que, basicamente, em primeiro lugar, é que eles tinham a convicção da fé que professavam. Eles tinham a certeza da fé a qual eles fundamentaram a sua vida, o seu cotidiano, não fé na fé, mas fé em Cristo. No Cristo que é o centro, é a base, é a coluna, é a essência do Evangelho, é a essência das boas novas. Mas eles não tiveram esses recursos. Era, como eu disse no início, na minha palavra introdutória, um trabalho corpo a corpo, um trabalho em que
cada um se sentia motivado, a ponto de o texto aqui no livro de Atos mencionar que grande parte dos sacerdotes eram alcançados pelo Evangelho, e também a ponto de o texto usar um termo para mostrar a dimensão gigantesca desse crescimento da igreja, quando o texto diz que se multiplicava muito o número de discípulos. Ou seja, não era simples multiplicação, mas era uma multiplicação hiperbólica, digamos assim. E a linguagem aqui é usada para mostrar como havia um crescimento denodado naquela época. Mas como? Primeiro, já disse em relação às ferramentas. Segundo, eles eram templos como nós temos hoje. Quando a Bíblia diz aqui no livro de Atos, no capítulo 5, e verso 42, sobre a forma como eles se reuniam, o texto diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, estavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, era o centro da pregação. Aparece a figura de templo. Mas que templo era esse? Aqui era o templo reconstruído por Herodes, o templo consagrado ao culto judaico, e sendo os primeiros discípulos de origem judaica, eles aproveitavam o fato de estarem no templo e certamente eu posso presumir que faziam ali as suas reuniões de maneira informal, sobretudo na área do pátio, porque eles não podiam participar dos ritos, já que a mensagem que eles traziam era uma mensagem que se opunha à mensagem dos fariseus, dos escribas e da religião judaica, de modo que esse rompimento entre judaísmo e cristianismo, embora não tenha sido uma coisa tão rápida e fácil, mas não teve como deixar de ocorrer, e se percebe logo isso quando Estevão prega aquele grande sermão sobre a história do povo de Israel, e em dado momento Estevão diz que Deus não é celebrado em templos feitos por mãos humanas, ferindo aquilo que era o cerne da religião judaica, ou seja, a sacralização do templo. O templo era tão importante que no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, essa questão foi levantada. Quando ela diz para Jesus: os vossos pais dizem que é lá em Jerusalém, os nossos pais dizem que é aqui. E Jesus então responde que viria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, para afirmar que o templo pode ter a sua importância, o lugar pode ter a sua importância, mas não tem a importância primacial. A importância primacial está no fato de você adorar a Deus, não importa onde você esteja. Esse é o espírito do verdadeiro crente. Então, quando voltamos aqui para Atos, quando se fala aqui do templo, não fala desse templo que hoje conhecemos e que praticamente todas as igrejas têm, dispõem, onde se reúnem para a adoração, seja no domingo pela manhã, seja no domingo à noite, seja durante a semana, mas fala apenas do templo de Salomão. E aí vem a grande pergunta, aliás, do templo reconstruído por Herodes. E aí vem a grande pergunta: aonde se reuniam os cristãos? E não eram poucos. Era um número grande, como já mencionei, e a resposta está aqui no verso 42. De casa em casa. Essa era a maneira pela qual a igreja se reunia. Você lê aqui no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando Pedro sai da prisão, é liberto da prisão,
para onde ele se dirige? Aonde a igreja estava reunida? Claro que não era toda a igreja, parte dela. Aonde ela estava reunida? Estava reunida na casa de Maria. Quando você vai, por exemplo, para a epístola de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 16, o último capítulo da epístola, Paulo envia saudações a Priscila e Áquila e complementa dizendo: e a igreja que está em sua casa. E a igreja que está em casa. A igreja primitiva, ela se expande. Como eu disse, alcança toda a Ásia, passa as fronteiras da Ásia para a Europa, e por 300 anos, até que Constantino assume, torna o cristianismo a religião oficial, inclusive sequestra os templos pagãos e transforma esses templos em templos cristãos. Até aquele momento, não havia templo na história da igreja. Então, onde a igreja se reunia? A igreja se reunia nas casas. Esse era o lugar em que a igreja se reunia. Quando a gente vem para a história recente, por exemplo, quando olhamos para a China, lá atrás, os mais antigos devem lembrar-se, a grande preocupação era se a igreja permaneceu viva na China naquele período em que era um regime extremamente fechado, os missionários foram praticamente banidos da China, e depois, à medida que a China foi se abrindo para o Ocidente e permitindo visitas e informações, etc., se descobriu que a igreja era ainda uma igreja mais poderosa do que aquela igreja que antes era assistida pelos missionários. E aonde se reunia essa igreja subterrânea? Reunia-se em casa, em casas. Ponto aonde eu quero chegar. Os templos são importantes hoje? Claro. Nós precisamos de um lugar para que a igreja de forma comunitária se reúna. Nada substitui esse toque pessoal, nada substitui esse abraço, nada substitui o calor humano, nada substitui essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, partindo o pão, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações. Então, o templo tem o seu lugar. O templo tem a sua importância desde que não se dê ao templo essa concepção de sacralidade, porque, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, o santuário não é o templo. O santuário é a igreja. Somos nós, a igreja do Senhor. E por que eu trago esta mensagem nesta noite? É porque estamos vivendo um momento em que até os templos não estão podendo servir da maneira como gostaríamos a esse sentimento de comunidade. No Brasil, essa situação difere muito de estado para estado, de cidade para cidade, e também difere muito da forma como a administração de cada igreja decide como agir na atual circunstância do predomínio da pandemia. Então, há templos que continuam fechados. Há outros que estão abertos, mas cumprindo aquelas exigências das restrições sanitárias, temperatura, 30% do espaço apenas ocupado, sem permitir a presença de pessoas idosas, pessoas com comorbidades, sem permitir a presença de crianças de 2 a 9 anos, e isso me preocupa bastante, porque eu me pergunto o que é que estamos fazendo com as nossas crianças?
Como é que estamos suprindo essa necessidade de dar assistência a essas crianças que não podem participar das atividades comunitárias programadas para elas na vida comunitária da igreja? Esse é o drama que vivemos não só aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos e na Europa e no mundo todo. É o drama que vivemos. Aí vem o grande, digamos, o grande fenômeno da internet e das redes sociais. Eu estou olhando aqui à minha direita, na minha tela, nós temos aqui 57 pessoas participando, e eu suponho que até mais, porque provavelmente, em alguns casos, temos aí casais e grupos, então provavelmente tenhamos aqui um número maior. Estamos todos aqui participando, eu estou podendo vê-los, vocês estão podendo me ver, estão podendo me assistir. Claro que, do ponto de vista do toque, né? Do calor humano, do abraço, claro que a gente sente falta disso, mas a gente pode pensar, mesmo aqui nessa rede fria, tecnológica, que estamos juntos como igreja do Senhor, distantes fisicamente, mas juntos diante do trono de Deus para adorá-lo, mediante a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que circunstância nenhuma, e esse é o ponto para o qual eu quero chamar a atenção, circunstância nenhuma pode impedir o avanço da igreja e circunstância nenhuma pode impedir que a igreja se reúna. Então, uma situação dessas é uma situação que gera uma crise, como o mencionou no início, como lá no início do ano a gente poderia pensar que teríamos acesso a essas ferramentas. Algumas delas até já existiam, mas não eram conhecidas de maneira ampla, geral e restrita. Hoje, nós temos aí desse gênero 5, 6, 7, 8 plataformas que você pode usar à vontade para fazer reuniões como essa e estarmos juntos como igreja do Senhor, como povo santo, como sacerdócio real, juntos, recebendo a porção da palavra de Deus, sendo alimentados pela palavra de Deus e experimentando aqui exatamente o que eu mencionei ao ler o texto de introdução à mensagem, capítulo 2 e verso 42 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é o fundamento nosso? É o fundamento da grande tradição da igreja. Tradição essa assentada no fundamento dos apóstolos, da doutrina apostólica. Estamos aqui também experimentando a comunhão. Eu posso olhar para vocês daqui de onde estou e sentir o amor de Deus extravasar do meu coração por vocês, porque vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. Eu posso amá-los, eu posso abraçá-los, eu posso dizer que, mesmo à distância, parece que estamos um do lado do outro pela oportunidade que uma ferramenta dessa nos permite de experimentar a comunhão. Talvez a dificuldade que tenhamos numa ferramenta como esta, dependendo da concepção local da igreja, estaria no partir do pão. Mas aí isso entra muito no terreno de cada igreja e eu não entro no mérito. Mas até para isso há solução, por quê? Porque pode-se partir o pão comunitariamente num ambiente como esse, mas cada família na sua casa. Existe essa possibilidade dependendo da forma como, do modelo que a igreja local adota. E por último, nas orações.
Já oramos aqui no início, daqui a pouco vamos orar outra vez. Ou seja, não existe impedimento, não existe força que possa impedir ou deter a igreja de realizar a sua missão, de cumprir a sua tarefa. Eu, sinceramente, não sei como serão os próximos anos. Eu não quero entrar aqui no terreno das especulações, porque as especulações elas não nos ajudam. Estamos aí próximos de uma vacina. Aqui nos Estados Unidos já começam a vacinar na próxima semana, aí no Brasil ainda isso é motivo de polêmica. Eu não sei como serão os próximos meses. Eu não sei como será daqui a 2, 3 anos, quais serão as outras adversidades que poderemos enfrentar. Mas deixe-me dizer nesta noite, a igreja que venceu o passado, que superou as dificuldades lá nos primeiros anos, a igreja que superou as dificuldades ao longo da história, muitas delas que eu poderia descrever aqui, mas não convém por causa do tempo. Meu tempo se esgota. Essa mesma igreja é a igreja que soube, sabe e saberá superar as dificuldades do amanhã, porque essa igreja não nos pertence, ela pertence a Cristo. Cristo plantou a sua igreja. Cristo edificou a sua igreja. Continua edificando a sua igreja. De maneira que tempestades, estações, regimes totalitários, regimes que querem calar a voz da igreja, conceitos que se opõem contra os princípios que a igreja prega e defende. Temos de entender que, em certo sentido, a igreja é uma espécie de contracultura em relação ao mundo. Às vezes, vamos dizer que a igreja está na contramão do mundo. Compreendo o que ela quer dizer, mas se eu olhar à luz da Bíblia, a igreja não está na contramão. A igreja está na mão certa. A mão é o mundo. A igreja está na mão certa. Mas, se você encontra um outro carro vindo na contramão, você vai ter dificuldades e a igreja enfrenta esses dilemas do mundo moderno. Mas não importa quais sejam as dificuldades, como esta que estamos vivendo. Estamos aqui reunidos como parte do corpo de Cristo, como comunidade local, através do mundo virtual como esse, para dizer que o Senhor continua soberano no trono, reinando. E como disse Billy Graham, disse que chegou ao fim do livro, chegou a Bíblia ao seu último capítulo, capítulo 22 do Apocalipse, e ele descobriu que tudo terminará bem. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você nesta noite, usando para terminar esta última frase de Billy Graham. Tudo terminará bem, e a igreja do Senhor segue triunfante, e nós, como cristãos, vivemos, perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, pelos meios que Deus coloca diante de nós, que Deus coloca em nossas mãos. Muitas vezes que ontem nós achávamos difícil lidar com eles, e hoje estamos aí lidando com certa facilidade. Eu não sei como será o amanhã, mas termino dizendo, tudo terminará bem. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esta palavra com você e de animá-los a seguir adiante. Não é? O próximo ano, 2021, sigam adiante. Usem as ferramentas, mas, sobretudo, sejam movidos por aquilo que movia a igreja primitiva. A igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo.
maneira que nós vamos também nos movendo no mundo, porque somos peregrinos em terra estranha. Então, vamos nos movendo até que o plano de Deus se complete e se realize na intervenção histórica do Senhor Jesus, de maneira que chegaremos ao momento em que não há mais lágrimas, mais dores, mais problemas de qualquer gênero, porque estaremos, como disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, sintam-se motivados e dispostos a servir a Cristo nas dificuldades mais adversas, porque Deus sempre há de prover os meios para que possamos cumprir com o seu propósito. Deus os abençoe e muito obrigado. Queria agradecer ao pastor Jeremias Couto, um privilégio poder ouvi-lo essa noite. Eu quero dizer para o irmão que conheço um pouco do seu ministério, Samaritan Purse, um amigo meu, Bernd Kuker, que trabalha na Alemanha, eu creio que o irmão deve conhecer. Grande amigo, começamos juntos na obra missionária há 45 anos atrás. Ministério fantástico que atende às grandes catástrofes que acontecem ao redor do mundo com qualidade, com uma excelência incrível. E eu queria agradecer ao irmão por dar esse privilégio para a gente, de podermos ouvi-lo e desfrutar um pouco da história. Desfrutar um pouco dessa história dos pequenos grupos. Olha que coisa linda, gente. Você vê, o cristianismo é isso, e a gente queria agradecer. Pastor Lisânias queria estar aqui para dar um abraço virtual aí no pastor Couto e também cada um de vocês que fizeram a história da nossa igreja nesse ano de 2020, com todas as dificuldades e com todas as vitórias que nós tivemos. Eu queria enfatizar aqui, pastor Couto, com essa turminha aqui, a vitória que nós tivemos. Nós tivemos um crescimento bacana demais em relação a pequenos grupos. Só eu comecei 3. É brincadeira, seu Gustavo Marques. Tem muito trabalho, sim, mas que durante esse tempo tiveram que se inventar. Senhor, no momento de crise, ela se reinventa. No momento das pandemias, ela sai em busca dos perdidos. É no momento de pandemia, de crise intensa, seja ela qual for, que a igreja se movimenta. É aí que a fé começa a valer. Você é o sal da terra, você é a luz que reflete esse Cristo maravilhoso que você tem. E o pequeno grupo, ele dá essa coisa linda para a gente, de poder tocar as vidas, de poder levantar braços, de poder incluir pessoas que nunca seriam incluídas ao que a graça de Cristo chegasse até elas. Você tem aí um pequeno grupo que eu tenho ouvido e visto tantas histórias de transformação. Quantas pessoas começaram a ver o mundo de maneira diferente, mudaram o rumo da história por causa de uma palavra que ouviram. A gente não tem ideia. Talvez o pastor Elias, juntamente aqui com o Gustavo e outros, né? Você não tem ideia. Vai ter gente que você nunca conheceu assim tanto, que um dia pode aparecer e dizer, olha, graças a Deus, um dia eu estive naquela reunião com vocês. E ali houve uma mudança completa da minha vida. Eu tenho um pequeno grupo que, essa semana, uma das pessoas no pequeno grupo disse, estou sentindo falta do irmão tal. Aí, no dia seguinte, ele pegou o carro, entrou numa comunidade para encontrar esse irmão sem saber o endereço. Tal o amor que esse pequeno grupo tinha por esse homem, que é, eu diria, um refugiado aqui no Brasil.
E nada melhor de você provar, né, a realidade bíblica do que isso, quando você vê que o estrangeiro é aceito entre você como se fosse um de vós. E a gente tem visto isso no pequeno grupo. Eu, sinceramente, o Ministério de Expansão Global, ele não seria o que é sem a presença dessas carinhas que estão aqui. Vocês fizeram o Hands in Action atender milhares de pessoas no ano passado. Vocês tocaram vidas que não seria tocada ao menos que a gente fosse lá. Isso é o serviço que um pequeno grupo como esse está dando para a nossa igreja. Eu queria te animar, olha, que o ano que vem você possa se dedicar ainda mais, sabendo que vocês estão se tornando pastores de um grupo de pessoas que você não sabe onde eles irão, ao menos que você se encaixe na vida deles e faça a tua vida se tornar um reflexo tão bonito de Cristo, ao ponto deles dizerem, eu quero seguir a Cristo por causa de vocês. Queria convidar todos vocês a participarem do nossa jornada de oração. Nossa jornada de oração já tem 370 de vocês. Não é possível que não sejam dos pequenos grupos aqueles que estão orando uns pelos outros nessa igreja. E eu queria te animar. Esse grupo foi elaborado para orar pela igreja inteira. Nessa pandemia tem muitos milagres que aconteceram, que você tem que ser animado, até para chegar aí dentro do seu pequeno grupo e animar essas pessoas a orarem umas pelas outras, porque esse é um ministério tão eficiente que os santos têm. Eu queria te animar. E era essa a minha palavra, né, em nome da liderança da igreja, os presbíteros da igreja, alguns deles estão aqui, liderança da igreja que estão aqui, vocês agora sendo os nossos parceiros na edificação do povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar por vocês, agradecendo a cada um pela bênção que você tem sido na minha vida como pastor. Eu tenho ministrado pela vida dos irmãos. Eu queria agradecer a expertise de cada um de vocês. Está ali, um grupo fantástico, não é só o seu pequeno grupo, mas tantos pequenos grupos que aqui apresentados estão fazendo aqui na nossa igreja. Pastor, uma vez muito obrigado por essa apresentação tão linda do Ministério de Pequenos Grupos. Eu que agradeço e transmita as minhas recomendações ao pastor Lisânias, por favor. Com todo prazer. Vamos orar, gente. Pai amado, te agradeço de coração pela vida de cada um dos meus irmãos queridos aqui, pela bênção que tu nos destes de, como igreja, podemos ser úteis na vida de tanta gente, Senhor, que menos que nós fôssemos nunca viriam. E eu te louvo, Senhor, porque os pequenos grupos têm estado espalhados por toda essa cidade de São Paulo. Alguns estão longe, como a Cássia, que está lá na Alemanha, a gente te pede por ela. Pedimos também pelo pastor Jeremias, cuida dele, Senhor, do seu coração, da sua vida, do seu ministério tão importante em diferentes lugares como África, Ásia, Oriente Médio. Ó Deus, obrigado, porque é a tua igreja fazendo a tua obra. Nós somos o sal. E sal só tem uma propriedade e a pureza tem que ser 100%. E por isso, Deus, nós te pedimos que nos dá essa graça de podermos salgar a nossa cidade. Podemos salgar, Senhor, esses lugares impetrados que estão se deteriorando, vidas que estão se perdendo, Pai. Injustiças cometidas, tantas coisas, Pai, que podem ser simplesmente trabalhadas através do discipulado, do ensino da Tua Palavra. A gente quer enfatizar, Senhor, que esse ano que vem
seja um ano, Senhor, que possamos enfatizar esses dois ministérios importantes, o discipulado e o ensino. E que a gente veja, Senhor, na nossa igreja, os pequenos grupos como uma base para tudo isso que vai acontecer. Cuida do nosso obrigado por a bênção da família. E em nome de Jesus, abençoamos esse ministério. Amém. Amém. Eu tenho ainda um aviso para passar para vocês, antes de cantar o último cântico. É a respeito da Assembleia da nossa igreja, que acontece agora no dia 10/12. Então, você que é membro da igreja, precisa ser membro da igreja, se inscreva através do app. Tá? E vai ser uma assembleia também de forma virtual. Tá? Vai acontecer no dia 10/12, às 7h30. Tá? E todos vocês, membros da igreja, estão convidados. Nós vamos cantar uma última música. E essa última música é uma música que, quando nós estamos juntos, por muitas vezes eu vi a gente cantando ela de mãos dadas. Hoje não conseguimos, a gente não consegue fazer isso. Mas na telinha está todo mundo um do lado do outro, grudado com o outro. E se sintam assim, juntos, na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, desfrutando dessa comunhão com Deus e desfrutando da força que Ele pode nos dar e Ele nos dá. Nos mantemos perseverantes na fé, na doutrina, daquela que nós aprendemos com os nossos apóstolos. Louvar a Deus juntos, na mesma fé. Marinho, está com você a palavra. Amém. Pedir novamente que todos, por gentileza, fechem os microfones. Vamos cantar juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos, mente e coração. Deus nos abençoe, que vocês tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos a mente e coração, temos a cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma luz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Porque a vida é mais vida que vem de Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida que vem de Jesus. Corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus.
abençoe. Muito obrigado a todos. Eu, como faço de costume, eu fico aqui. Vou esperando todo mundo sair. Quem quiser ficar batendo papo, fica. E vamos seguindo aqui como num pequeno grupo. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos. Amém. Gostou? Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom. Obrigado a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Estamos aí juntos. Muito bom. Um abraço para cada um de vocês. Deus abençoe a cada um. Boa noite, a paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos passar um café aí. Boa noite, gente. Deus grande. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Você vai ficar por último. Alessandro Parinassi. Aí, mas eu voltei para desejar bom fim de ano para todo mundo. Obrigado. Feliz Natal para todo mundo. Natal. Ela não vai ter quarta-feira? Vai sim. Tchau. Grande garoto. Só vai ficar corintiano, hein, no final. Você vai. Ó. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, André. Boa noite, Boa noite, Moreira. Boa noite, Bia. Só os corintianos agora. Não. Ainda não. Marcão é um corintiano enrustido. Gato pingado aí de São Paulino, viu? Corintiano, porque São Paulo. Ô, Marcão, fala alguma coisa aí, Marcão. São Paulino. Aqui é verde. Aqui é verde. Não amadureceu ainda. Você vai ver que vai ficar. O último vai ser um santista, viu? Porque a Bíblia fala ser de santos. Esse ano é nosso. Deus é fiel. Deus é fiel. Isso aí, Ednei. Vocês estão